Vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que nos diz: eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estarão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós te louvamos porque estamos aqui reunidos para ouvirmos o teu Espírito falar. Aqui já te louvamos, já te adoramos, meu Deus, nesses momentos que estamos para te exaltar, para te engrandecer. E nessa noite, Pai, queremos clamar, Espírito, fale conosco, fale aos nossos corações. Venha com a revelação da palavra para que haja edificação no meio da tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando o Senhor deu a sua vida para nos salvar, para nos restaurar, Ele mostrou-nos a necessidade que nós temos, uma necessidade urgente de uma mudança de vida, de novos princípios, de novos objetivos, de novos sonhos e também de novas realizações. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que adentra os nossos corações, que move na nossa vida, que nos chama a atenção, que nos coloca no caminho que nos leva para a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos edifica, é aquele que nos batiza, é aquele que nos enche, é aquele que dá alegria aos nossos corações. Esse é o mover do Espírito Santo de Deus. E aqueles queridos que um dia encontraram-se com Cristo Jesus, um dia colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor, essas pessoas são lavadas, são purificadas e são chamadas para que vivam uma nova realidade, amados. E aquela realidade que antes tínhamos, quando vivíamos na ignorância, quando vivíamos nas trevas, ela foi, em definitivo, aposentada. Já não serve para nós, porque o Senhor quer que sejamos novas pessoas, novas criaturas, novos princípios devem envolver todo o nosso ser, irmãos. E isso é que diz a palavra. E nesse texto que nós lemos ainda no versículo 16, bem no início diz: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Ouça, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Irmãos, temos dado espaço para o Espírito Santo de Deus nos dirigir? Temos aberto nossos corações, aberto as nossas vidas, temos chegado para o Todo-Poderoso de uma forma franca, de uma forma aberta, e temos falado para o Mestre: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha existência, Senhor, age nesse meu coração, move nessa minha vida, faz a tua vontade na minha existência. Temos falado assim para o Senhor, queridos. É preciso falarmos, é preciso apresentarmos a nossa vida. A Bíblia diz que precisamos apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável diante do Senhor.
E é isto, irmãos, é apresentarmos a nossa existência, é falarmos para o Todo-Poderoso que nós não queremos viver segundo o nosso interesse, mas o nosso interesse maior é viver segundo aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer, no mover do Espírito Santo de Deus, no mover do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, a nossa vida precisa ser como essa árvore que está aí fora. O vento está batendo nas suas folhas, ela está balançando para um lado e para o outro. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos, movidos pelo Senhor, para um lado e para o outro. Eu não posso ter domínio, o domínio da minha vontade. A minha vontade precisa ser dominada pelo Senhor. A minha carne precisa morrer para que o Espírito Santo de Deus sobressaia sobre a nossa existência, povo dos céus. É assim que a Bíblia diz, irmãos, é assim que a Bíblia diz. Mas para que isso seja uma verdade, para que isso seja uma realidade na nossa existência, é preciso que haja compromisso, amados, compromisso. Nós temos compromisso com tudo na vida, não é verdade? Se você não chegar até as 15 horas no banco, você não entra. Se você perder o horário do ônibus, você não embarca. Enfim, nós temos compromissos e cumprimos os nossos compromissos. Mas o interessante, queridos, com aquele que devíamos ter o maior compromisso da nossa existência, nem sempre nós temos olhado com seriedade, nem sempre temos olhado com responsabilidade para o Senhor e colocamos Deus num posicionamento que, se sobrar tempo eu faço, se sobrar eu dou, se eu faço, porque sabe como é que é? É assim, irmãos, que deve ser o nosso agir com Deus. A Bíblia diz que são as primícias para o Senhor. Nós devemos oferecer para o Eterno as primícias, amados. As primícias são a parte melhor da nossa vida, é a parte melhor da nossa existência. Nós temos que oferecer o melhor para o Todo-Poderoso. Qual o melhor da tua vida? O que é o melhor na tua existência? É do Senhor, irmãos. É o primeiro lugar, é o trono na tua existência, é o trono, queridos, é o trono. Versículos 22 e 23, veja na palavra o que diz. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Escutaram, irmãos? É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando nós oferecemos a nossa existência para o Senhor, quando nós damos o nosso coração para o Todo-Poderoso, nós vamos receber do Senhor essa verdade, irmãos. Nós vamos receber do Senhor essa realidade, porque o Senhor vai mover de uma forma maravilhosa e Ele há de nos dar aquilo que nós precisamos para seguirmos na jornada, seguirmos na caminhada. Mas muitos pensam por aí, irmãos, que para sermos felizes e ou seguirmos nessa caminhada, nós precisamos ter um carro novo, muito dinheiro na conta, uma casa bonita e coisa assim. Mas o que a Bíblia diz, o que nós precisamos, amados, é outra situação, é outra coisa. O que nós precisamos é que a nossa vida frutifique no Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade do Senhor para as nossas almas, que a nossa vida frutifique no Espírito Santo do Senhor. É isto, irmãos, que nos faz andar, povo dos céus. É assim que o Senhor quer. Isso é o primeiro de Deus na nossa existência. E quando nós vemos a nossa vida frutificar, nós veremos a alegria dentro do nosso coração transbordar. Teremos amor na nossa vida, amados. A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Também humildade e o domínio próprio, irmãos. Esse sim é aquilo que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida de vitórias, uma vida de realizações. É isso que Deus quer para a minha existência, é isso que Deus quer para a tua existência, e é isso que nós precisamos almejar e buscar e desejar com todas as forças de nosso ser. Olhemos, irmãos, para o Senhor e busquemos de Deus essa verdade, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, amados. Mas o interessante, queridos, que frutificar no Espírito poucos querem. Poucos querem frutificar no Espírito. Não é interessante. Viu, irmão Derivaldo? Não é tão interessante hoje frutificar no Espírito. As pessoas estão interessadas em outro tipo de frutos.
Mas a Bíblia diz que é isto a marca daqueles que têm Jesus verdadeiramente no coração, queridos. Esta é a marca daqueles que têm Cristo nos seus corações, aqueles que possuem Jesus nas suas vidas. Impossível que não frutifique no Espírito Santo. É impossível, amados, é impossível. E vale ressaltar, queridos, que não adianta a pessoa ter visão, revelação, línguas, e vai por aí, os dons. Não adianta eu falar, eu tenho os dons, e até falar em línguas, ter revelação e profecia, desde que eu não frutifique no Espírito. Isso é mais importante, amados. É mais importante. E se na minha vida não existir os frutos do Espírito Santo, certamente eu também não tenho a presença do Senhor. Irmãos, foi por isso que Cristo deu a sua vida na cruz, foi por isso que Jesus morreu numa cruz, foi para mudar o nosso ser, para restaurar-nos, para curar-nos, para renovar-nos, amados. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade, irmãos, a oportunidade que Deus nos dá, a oportunidade de nos achegarmos a Ele e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, há uma forma também do homem ser dirigido que não seja pelo Espírito. A Bíblia diz que o homem, além do Espírito, ele pode também ser dirigido pela carne. A carne pode falar mais alto. A carne, irmãos, é a natureza humana, é a nossa velha natureza. Se nós não tivermos um compromisso verdadeiro, profundo com o Todo-Poderoso, se a nossa vida não estiver alicerçada no Criador, alguma coisa ruim vai brotar dentro do nosso coração, amados. E vai brotar a semente da carne, a semente da velha natureza. Ela vai subir pelas paredes do coração e vai ganhar o alto da nossa vida. E nós vamos frutificar. O homem frutificará na carne. E nós precisamos estar atentos a esta realidade, atentos a esta verdade, para que nós não estejamos sendo enganados pelo inimigo, enganados pelo diabo, mas estarmos atentos, amados, conferindo na palavra aquilo que ela diz, para que a nossa vida seja segundo a vontade do Senhor, plenamente em sintonia com a vontade do Todo-Poderoso. Amados, andar na carne é satisfazer os nossos interesses pessoais, as nossas ambições pessoais. Andar segundo a velha natureza é permitir que o pecado crie raiz dentro de nosso coração. E quando nós permitimos que o pecado crie raiz dentro do nosso coração, nós não vamos conseguir andar na presença do Senhor. Nós seremos afastados do Senhor e receberemos as consequências do pecado em nossas vidas. E as consequências do pecado, irmãos, é que estes não receberão o reino de Deus. Já pensou, irmãos? Você viver nessa terra com tanta dificuldade, com tantos problemas, e no final da sua existência você deparar com o julgamento, e no julgamento você receber uma condenação eterna. Queridos, precisamos estar atentos a essa verdade, porque é uma realidade que tem acontecido dia após dia. A todos os dias temos visto que as pessoas partem para a eternidade. Hoje mesmo estava vendo na televisão, o criador do Chaves partiu para a eternidade. Uma comoção não só lá no México, como no Brasil, como no mundo todo. E aí, será que partiu com Cristo Jesus? Ou partiu sem Cristo Jesus? Ganhou o mundo? Ganhou o mundo. E o coração de quem era? E assim temos visto no dia a dia quantos partem nessa cidade para a vida eterna, quantos partem para a vida eterna. Será que ganharam a vida eterna? Ganharam o mundo. Quantos ricos dessa cidade já morreram? Ganharam a terra, ganharam o mundo, tinham tudo quanto queriam. E a vida de quem era, amados? E a vida de quem era? É preciso estarmos atentos a essa situação. Uma das coisas que me preocupa muito, irmãos, e me incomoda bastante, é quando eu vejo anunciar pessoas que morreram nessa cidade. Porque muitos nós conhecemos, muitos daqueles que morrem nessa cidade, nós sabemos quem são. E sabemos como era a vida dessas pessoas. Isso nos incomoda, irmãos, porque sabemos, em alguns casos, que essas pessoas partiram para a eternidade sem Cristo Jesus. Evidentemente que nós não podemos julgar, isso cabe ao Senhor, mas pelas obras das pessoas no seu dia a dia, nós tiramos algumas conclusões. E muitos que partem sem Cristo Jesus, amados.
E quando nós olhamos e analisamos à luz da palavra de Deus, ela diz de forma clara que aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que partem sem Cristo para a eternidade, esses hão de sofrer terrivelmente, dia após dia, por milênios, por bilhões de anos. Evidentemente que na eternidade não tem o fator tempo, mas para que nós possamos ter uma ideia terrível de quanto dura a eternidade. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e não acaba-se. E não acaba-se. Assim é a eternidade, amados, não acaba-se. Não acaba-se, irmãos. E nós temos aqui na terra uma escola, queridos. Uma escola que para alguns são 15 anos, para outros 20, para outros 30, 50, 80, 90, 100 anos. Uma escola que Deus quer te preparar. Que Deus quer preparar você para que tenhas uma eternidade de gozo, de alegria, de prazer e com tudo aquilo que nós podemos imaginar de bom na nossa existência, na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. E é isso que Deus quer dar a cada um de nós. É isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas muitas vezes nós não queremos. Nós batemos o nosso pé. O homem bate o pé e diz, eu não quero, Senhor, eu não quero, porque eu quero é usufruir daquilo que a carne pode oferecer, daquilo que a natureza pode oferecer. E dessa forma, eles fazem uma opção que não tem volta. Opção que define a vida eterna. E eu quero chamar a vossa atenção, amados, para que nós possamos ser dirigidos não pela carne, mas sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos frutificar. Da nossa vida há de jorrar amor, irmãos. Há de jorrar amor, há de jorrar alegria, há de jorrar paz, há de jorrar paciência, também a delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, também o domínio próprio. Essas são qualidades daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia não para por aí, irmãos. A Bíblia é didática, ela é clara como a luz do dia, e ela também fala para você, ouça, fala para você que anda na imoralidade, na impureza, nas ações indecentes, na adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e coisas parecidas com essas. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor faz questão de usar o apóstolo Paulo para que esses pontos ficassem marcado como divisor de águas na nossa vida. E o Senhor, através desse apóstolo, diz, aqueles que praticam estas ações não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Estes não herdarão o reino dos céus, porque são as obras da carne, são resultados das más ações, amados. E quando nós lemos um pouco mais atentamente, esse texto está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. E quando nós lemos um pouco mais atentamente esse texto, nos assusta um pouco, porque nós veremos que o Senhor é muito seletivo, amados. O Senhor é muito seletivo. O Senhor não aceita de qualquer forma as pessoas. O Senhor, Ele marca, Ele define o caminho para a gente, Ele mostra o caminho, Ele ensina o caminho e Ele diz, eu quero que seja dessa forma. Evidentemente, amados, que nós temos aquela autojustificação. O homem, ele é autojustificável, vamos colocar desta forma. O homem é autojustificável. Aí ele diz, eu ando na imoralidade porque todo mundo está na prática da imoralidade. As minhas ações são indecentes, mas se eu viver de uma forma certinha, vamos chamar de santinho. Eu não adoro ídolos. Eu cultuo. Mas não é uma adoração. É a mesma coisa de olhar para meus parentes, que eu não vejo há muito tempo, aí eu coloco na parede, um retrato do meu parente, eu olho para ele, para eu lembrar-me dos meus parentes. Como se essas pessoas fossem parentes do apóstolo Paulo, de Maria, e de alguém que não existe, chamada Senhora Aparecida, porque essa não existe, não é? Como é que podemos ser parentes de alguém que não existe? Ainda das feitiçarias,
das inimizades. Nós temos motivos para nos justificar, irmãos. Nós queremos buscar justificação para os nossos erros. Nós queremos a justificação e apresentamos diante da sociedade uma série de fatores que até são aceitáveis, mas eu quero dizer para você que o único que pode nos justificar é Cristo Jesus. O único que pode mudar a nossa vida é o sangue de Cristo Jesus, povo dos céus. É o sangue de Cristo Jesus. Quando nós olhamos o nosso Senhor e Salvador Jesus, só nele encontramos a justificação verdadeira. Só ele pode mudar a nossa sorte. Só ele pode restaurar-nos. Só ele pode curar-nos. Só ele pode renovar-nos, queridos. Não permita, irmãos, não permitamos que o inimigo adentre aos nossos corações, que o inimigo fale as nossas vidas. Não nos deixemos enganar pelo inimigo de nossas almas, porque ele está aí exatamente para isso, irmãos. O inimigo só tem um objetivo, é levar você para o inferno, meu irmão. Você também, minha irmã. É levar-nos para o inferno. Este é o objetivo de Satanás. Este é o objetivo de Satanás, amados. E não pense que ele é bonzinho para convosco, não. Tem um ditado por aí que dá com a mão e tira com a outra. Ele dá com o dedinho e tira com as duas mãos, com os pés, com a barriga, com a cabeça, sai empurrando o cara, levando para o buraco. É assim que Satanás faz, amados. Estejamos atentos, queridos. Estejamos atentos. Porque muitas vezes a forma usada pelo inimigo tem uma cara tão boa, um cheiro tão agradável, é tão gostoso. É assim, irmãos. Dizem por aí que remédio que cura é aquele que é ruim, não é assim? Diz que quanto mais amargo o remédio, mais efeito curativo ele tem. Não é assim? Pois é por isso que o pecado é tão doce. É por isso que o pecado é tão gostoso. Tem a música que diz sabor de mel. O pecado também tem sabor de mel, gente. Tem sabor de mel. Pecado é bom demais. Ô, coisa boa é pecado. É sério. Mas depois que você coloca a tua mão, o teu pé, a tua cabeça no pecado, aí se prepara, meu irmão, porque o diabo vai te amarrar. Vai te amarrar. Ele vai te amarrar de uma forma tão intensa, de uma forma tão terrível, querido. Ele vai te amarrar de uma forma tão forte, que só mesmo Jesus para quebrar essas amarras. Só Jesus, amados. É por isso que o Senhor nos diz na sua palavra que nós devemos pisar na cabeça do inimigo. Pisar na cabeça do inimigo. Nós não podemos saborear o pecado, amados. Ele é bom, mas não é para nós. Amém? Remédio que cura, dizem por aí que tem um sabor meio amargo. E às vezes a caminhada com Cristo Jesus tem seus momentos que parece que é muito amarga, não é? Parece que é amarga. Nossa carne está tão tendenciosa ao pecado, que nós olhamos aquilo que o Senhor faz e constatamos e dizemos e afirmamos, é difícil, é complicado, não dá para mim, eu não consigo. E muitos sentam, e muitos param de andar, e muitos não seguem na caminhada, porque querem moleza, querem sabor de mel nas suas vidas. Querem sabor de mel. O próprio Cristo disse, nesse mundo tereis aflições, amados. Não que vivamos 24 horas por dia no sofrimento, não é isso que o Senhor está dizendo. Mas vamos ter os momentos de provações, os momentos difíceis, os momentos complicados, os momentos em que a enfermidade entra, o momento em que a família parece que vai se perder, o momento em que parece que nós não vamos conseguir honrar os nossos compromissos, o momento em que as coisas ficam difíceis. É assim mesmo, queridos. Com Jesus não foi diferente. E ele terminou morto numa cruz, porque o remédio tinha sabor amargo, amados. E o sabor foi a morte. Sabor amargo. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que morrem com Cristo Jesus, aqueles que experimentam o milagre de Cristo Jesus, esses hão de viver no paraíso. E é um lugar tão maravilhoso, tão extraordinário, que é impossível descrever. Você pode pegar o momento melhor da sua vida. Qual o momento melhor da sua vida? Primeiro emprego? Casamento? O carro novo? A casa?
Qual o melhor momento da sua vida? O dia que você foi curado da enfermidade? Eu quero falar para vocês que isso não é nada. Aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos, é impossível mensurarmos. É impossível entendermos, compreendermos ou termos uma noção. E isso é a promessa da palavra de Deus. Essa é a promessa. E eu quero experimentar essa promessa do Senhor na minha vida. Eu quero para mim, eu não abro mão, amados. E nós não podemos abrir mãos, queridos, nós não podemos abrir mãos do Senhor. Temos que pagar o preço para seguirmos, pagar o preço da santidade, para sermos cheios do Espírito e para frutificarmos no Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, o que Cristo fez por nós, irmãos, ninguém fez e nem jamais fará. Jamais fará. O que Cristo fez por nós, amados, é bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. E nós precisamos entender esse sacrifício e vivermos, irmãos, controlados pelo Espírito Santo 24 horas por dia. No versículo 25 diz que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Que vivamos no controle do Espírito Santo de Deus. Que vivamos sob o controle do Senhor, sob o controle do Espírito, cheios do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, nós naturalmente, irmãos, torna-se natural, vamos querer fazer a vontade do Senhor. Vamos querer andar nos caminhos do Senhor. Teremos prazer em estar na presença de Deus. Teremos prazer em falar do amor de Cristo. Teremos prazer em testemunhar da nossa fé para as outras pessoas. Porque é natural ao Espírito Santo do Senhor. A nossa carne, ela foi mortificada. Ela foi colocada, irmãos, de baixo a baixo, sob o controle do Espírito. E quando o controle do Espírito está na nossa existência, o nosso interesse é satisfazer aquele que nos chamou das trevas para a luz. O nosso interesse é andar na graça do Senhor. O nosso interesse, irmãos, é viver segundo o Espírito. E vamos buscar com todas as nossas forças, com toda a nossa disposição, com todo o nosso coração. E teremos prazer, alegria, queridos. Prazer e alegria em estarmos na presença do Mestre 24 horas por dia, sem parar, sem cessar. E se hoje, amados, se você não sente essa satisfação, se na verdade você tem uma tendência para viver segundo a velha natureza, essa tendência tem ganhado corpo na tua vida, tem dominado a tua existência, eu quero chamar a tua atenção para que reflita bastante. Pense, porque o teu caminho é de morte. Já. O teu caminho é de morte. E eu quero afirmar ainda, que mesmo que leia a Bíblia, ore, cante, até jejue, vá à igreja, enfim, até pregue, mas se você está deixando a carne falar mais alto no teu coração, longe do Senhor você está, longe de Deus você está, e não há justificativas que sejam aceitáveis pelo Senhor. O Eterno diz que devemos ser santos como Ele é santo. Palavra de Cristo, sede santos porque eu sou santo. Amém? O apóstolo Paulo, que era um cara meio atrevido, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Desta forma falou o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo disse, sede santos porque eu sou santo. Amém, povo dos céus. Nós precisamos buscar isso para nossas vidas, esse controle para nossas almas, esse controle para nossa existência, para que aqueles que olham para nós, irmãos, possam ver, enxergar em nós Cristo Jesus, Cristo Jesus. E quando chegar a nossa hora, e nós partimos desta, lá para os céus, sentarmos lá na nossa casinha de ouro, naquela ruazinha de ouro, iluminado pela glória do Senhor, aqueles que aqui ficarem possam dizer, olha, aquele camarada era de Cristo, aquela mulher era de Cristo.
Não tínhamos nada para falar daquela pessoa, uma falha sequer para apontar, porque ele era lavado no sangue de Cristo Jesus. Essa é a marca que nós precisamos deixar nessa terra, irmãos. Essa é a marca. Nós até podemos não ser bem-quistos, mas não sermos bem-quistos porque amamos a Cristo Jesus. Não sermos queridos porque amamos Cristo Jesus, mas que jamais tenha alguma coisa para apontar para nós, a não ser que éramos controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, povo dos céus? É o nosso desejo sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Glórias a Deus. Busque isso com todas as tuas forças. E não deixe o capeta apresentar sugestões e falar um tanto de coisas para você. Não ouça a voz do diabo, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que adentre os nossos corações, para que nós possamos ser direcionados, guiados pelo teu Espírito, para que nossos passos sejam de segurança na tua presença e que venhamos a frutificar, Senhor, que frutifiquemos na tua vontade e que sejamos controlados pelo teu Espírito. Nós queremos declarar, meu Deus, nessa noite, que a nossa vida está diante de teu trono, Pai, que tu venhas dirigir-nos, guiar-nos, para que tudo quanto façamos seja para te louvar, para te adorar e para te bendizer. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Amém, irmãos. Glórias a Deus por isso. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 430.